Olá, meus amigos e amigas, o canal Verdades sempre traz temas importantes para a harmonia de nossas vidas, pois tem compromisso com a verdade, a ciência, a filosofia e a religião. Então venho pedir a sua inscrição no canal, o seu gostei, seus comentários e compartilhem com seus grupos e amigos. Vejamos o tema de hoje. A origem do Evangelho, Emmanuel. Nenhuma expressão fornece imagem mais justa do poder daquele a quem todos os espíritos da terra rendem culto do que a de João, no seu Evangelho, no princípio era o Verbo. Jesus, cuja perfeição se perde na noite imperscrutável das eras milenares, personificando a sabedoria e o amor, tem orientado todo o desenvolvimento da humanidade terrena, enviando os seus iluminados mensageiros, em todos os tempos, aos agrupamentos humanos e, assim como presidiu a formação do orbe, quer dizer, formação do nosso planeta, dirigindo, como divino inspirador, a quantos colaboraram na tarefa da elaboração geológica do planeta e da disseminação da vida em todos os laboratórios da natureza, desde que o homem conquistou a racionalidade, vem-lhe fornecendo a ideia da sua divina origem, o tesouro das concepções de Deus e da imortalidade do Espírito, revelando-lhe, em cada época, aquilo que a sua compreensão pode abranger. Em tempos remotos, quando os homens, fisicamente, pouco eram diferentes dos homens macacos, suas manifestações de religiosidade eram as mais bizarras, até que, transcorridos os anos, no labirinto dos séculos, vieram entre as populações da Terra os primeiros organizadores do pensamento religioso que, de acordo com a mentalidade geral, não conseguiram escapar das concepções de ferocidade que caracterizavam aqueles seres egressos do egoísmo animalesco da irracionalidade. Começaram aí os primeiros sacrifícios de sangue aos ídolos de cada facção, crueldades mais longínquas que as praticadas nos tempos de Baal, das quais tendes notícia pela história. As tradições religiosas. Vamos encontrar, historicamente, as concepções mais remotas da organização religiosa na civilização chinesa, nas tradições da Índia védica e bramânica, de onde também se irradiaram as primeiras lições do culto dos mortos, na civilização resplandecente dos faraós, na Grécia com os ensinamentos órficos e com a simbologia mitológica, existindo já grandes mestres, isolados intelectualmente das massas, a quem ofereciam os seus ensinos exóticos, conservando o seu saber de iniciados, no círculo restrito daqueles que os poderiam compreender devidamente. Os missionários do Cristo. Forri, os compiladores dos Vedas, Confúcio, Hermes, Pitágoras, Gautama, os seguidores dos mestres da antiguidade, todos foram mensageiros de sabedoria que, encarnando em ambientes diversos, trouxeram ao mundo a ideia de Deus e das leis morais a que os homens se devem submeter para a obtenção de todos os primores da evolução espiritual. Todos foram mensageiros daquele que era o Verbo do princípio, emissários da sua doutrina de amor. Em afinidade com as características da civilização e dos costumes de cada povo, cada um deles foi portador de uma expressão do amai-vos uns aos outros. Compelidos, em razão do obscurantismo dos tempos, a revestir seus pensamentos com os véus misteriosos dos símbolos, como os que se conheciam dentro dos rigores iniciáticos, foram os missionários do Cristo preparadores dos seus gloriosos caminhos. A lei mosaica. A lei mosaica foi a precursora direta do Evangelho de Jesus. O protegido de Termutes, depois de se beneficiar com a cultura que o Egito lhe podia prodigalizar, foi inspirado a reunir todos os elementos úteis à sua grandiosa missão, vulgarizando o monoteísmo e estabelecendo o Decálogo, sob a inspiração divina, cujas determinações são até hoje a edificação basilar da religião da justiça e do direito. Se bem que as doutrinas antigas já tivessem arraigado a crença de Deus único, sendo o politeísmo apenas uma questão simbológica apta a satisfazer a mentalidade geral. A legislação de Moisés está cheia de lendas e de crueldades compatíveis com a época, mas, escoimada de todos os comentários fabulosos a seu respeito, a sua figura é, de fato, a de um homem extraordinário, revestido dos mais elevados poderes espirituais.
Foi o primeiro a tornar acessíveis às massas populares os ensinamentos somente conseguidos à custa de longa e penosa iniciação, com a síntese luminosa de grandes verdades. Jesus. Com o nascimento de Jesus, há como que uma comunhão direta do céu com a terra. Estranhas e admiráveis revelações perfumam as almas e o enviado oferece aos seres humanos toda a grandeza do seu amor, da sua sabedoria e da sua misericórdia. Aos corações abre-se nova torrente de esperanças e a humanidade, na manjedoura, no Tabor e no Calvário, sente as manifestações da vida celeste, sublime em sua gloriosa espiritualidade. Com o tesouro dos seus exemplos e das suas palavras, deixa o Mestre entre os homens a sua boa nova. O Evangelho do Cristo é o modelo de todas as filosofias que procuram aprimorar o espírito, norteando-lhe a vida e as aspirações. Jesus foi a manifestação do amor de Deus, a personificação de sua bondade infinita. O Evangelho e o futuro. Raças e povos ainda existem, que o desconhecem, porém não ignoram a lei de amor da sua doutrina, porque todos os homens receberam, nos mais remotos lugares da terra, as irradiações do seu Espírito misericordioso, através das palavras inspiradas dos seus mensageiros. O Evangelho do Divino Mestre ainda encontrará, por algum tempo, a resistência das trevas. A má-fé, a ignorância, a simonia, o império da força conspiração contra ele, mas tempo virá em que a sua ascendência será reconhecida. Nos dias de flagelo e de provações coletivas, é para a sua luz eterna que a humanidade se voltará, tomada de esperança. Então, novamente se ouvirão as palavras benditas do Sermão da Montanha e, através das planícies, dos montes e dos vales, o homem conhecerá o caminho, a verdade e a vida. Eis uma poesia sobre o tema. Nos sermões de amor e compaixão, na luz que guia cada coração, Evangelho de paz e perdão, caminho, verdade e redenção. Nas consciências onde a fé se refaz, na esperança que nunca desfaz de Cristo, o eterno Rei da Paz, brilha em nós com divina solidez e paz. Em cada palavra de luz, reluz, na graça que nos conduz, encontramos a vida em nosso Mestre, nosso eterno guia, nosso amado Jesus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Se você chegou até aqui, é porque gostou do tema ou achou interessante. Então, faça a sua inscrição no canal se ainda não fez, dê o seu like ou gostei, compartilhem com sua lista e com seus grupos e amigos. Fiquem todos com Deus e sempre com Jesus na mente e no coração.